Seja bem-vindo, muito obrigada pela participação. Vamos lá. Muito obrigado. De verdade, apesar das divergências, o Daniel, né, que teve um compromisso, isso está sendo gravado, está no Instagram, né, é uma das pessoas que mais conhecem a minha história, porque ele está comigo desde quando eu fundei o Megafone lá no Orkut em 2004. Foi depois de uma campanha política. Eu fui num comício, na época tinha comício, num dia, eu acho que tinha Sérgio Reis, que tanta cerveja, o povo falando que eu votava candidato pela cerveja. Outro dia eu fui em no Santa Rita, tinha o Zezé de Camargo Luciano, eu vi a mesma coisa. Aquele dia caiu uma ficha em mim e falei, gente, o nosso futuro é decidido por isso. No outro dia eu cheguei lá, já criei essa comunidade, o Daniel já entrou rapidinho, depois o Léo Barros, teve algumas pessoas, nós vamos chegar a ter 748 pessoas, era a maior comunidade do Orkut de Pedro Leopoldo à época. Eu comecei a divulgar as pautas das reuniões, e a partir dali, aprender, entender, ver o regimento, começar a brigar no Ministério Público, palavra livre, né? Então foi uma atividade muito intensa. E sempre todo mundo me questionava por que eu não participar de política. Eu sempre respondi, eu participo da política, né? Mas é algo extremamente importante. Passa, por favor, porque nós vamos tratar de um tema muito importante. Como e por que definir bandeiras ou propostas, tá? Por favor, eu deixei em um único slide, pode passar o outro, eu deixei em um único slide porque eu quero a participação e aí vocês podem enxergar se a pergunta está naquele tema ou se está no outro para frente, tá bom? Então a primeira coisa, gente, é amar a política como filosofia de vida. A gente tem que vivenciar a política no dia a dia, conversar com as pessoas, ter nossos posicionamentos. Isso é de fundamental importância na nossa vida. Quem dera se todo mundo tivesse tido a oportunidade que eu tive de enxergar isso, vocês que estão aqui, ainda adolescentes, começar a ter essa visão, começar a acompanhar as coisas, porque muitas das pessoas que a gente vê hoje, que estão no poder há tanto tempo, a gente não conhece a origem dela. Então, quando eu comecei isso lá atrás, foi exatamente a paixão da política que foi despertada. E eu também venho, né, de origem simples. Eu acho muito errado as pessoas classificarem a origem simples como esquerda ou se vitimizarem por isso, porque isso é errado, gente. O certo é a gente ter boas condições de vida, a gente nascer num berço com condição de estudar, não passar dificuldade, a gente vangloriar o nosso passado por ser de origem simples, é bobagem. A gente tem que aplaudir quem conseguiu ter uma condição digna para dar para os seus filhos, não passar necessidade, não passar perda. É claro que não é a realidade do nosso Brasil, né? Uma discussão de uma pessoa falou sobre origem simples, como presidente da Câmara. Mas eu também sou, isso não preciso ficar falando o tempo inteiro. Aqui eu quero expressar as minhas ideias. Então a paixão pela política ela é extremamente importante o tempo inteiro, né? Eu vou aproveitar e dar 2 conselhos para quem pretende ser candidato. O primeiro deles, gente, baseado no princípio de que as redes sociais são cada vez mais importantes, e isso é inevitável. A gente está cada vez mais distante das ruas. A gente não é daquela época, quem é mais velho vai lembrar, que encontravam os meninos, os adolescentes, 20, 30 na rua, e ali trocavam as informações, as senhoras nas ruas, as mães. Então hoje as informações chegam pelas redes sociais mesmo. É uma realidade que a gente tem que enfrentar hoje. Eu estava até conversando com o meu sogro Zé Manel, da Rocinha ontem, como o futuro das crianças, falando sobre meu filho, né, neto dele, claro, vai ser isso. As interações vão ser pelas redes sociais, através dela que eu chego no meu público, e faço isso há muito tempo, desde 2004. Então os 2 conselhos: o primeiro não compre seguidores. É um erro gigantesco de muita gente comprar seguidores, gente. Porque quando você vai expressar uma ideia sua,
o algoritmo ali, ele vai mandar isso para os seus seguidores comprados também, que não tem nada a ver com o que você acredita, com o que você pensa, e não quer saber o que você está pensando também não. Então você vai ter 15 mil visualizações mais de 3 segundos ali, a pessoa na verdade ela não viu, ela está lá porque você apareceu na lista dela e apareceu no feed. E isso é impossível você retirar depois, porque tem que ser manual. Você vai ter que ir numa pessoa, a pessoa saber se ela é seguidora sua ou não, onde ela está, enfim. É um caminho sem volta. Quem comprou seguidor e tiver poucos, é melhor cancelar e fazer um perfil e começar do orgânico. Seguidor tem que ser orgânico, eu estou falando aqui na nossa, principalmente da nossa esfera municipal, né? Me orgulho muito dos meus quase 6 mil seguidores, que são todos orgânicos, são 90% de Pedro Leopoldo, o restante que tem, a maioria, né? Gente que mora em Matozinhos, nos confins, Belo Horizonte principalmente, mas que nasceu aqui. Claro que tem uns curiosos que vêm acompanhar, porque acham interessante, e é legal, mas quando eu vejo que a pessoa não entrou por interesse, eu vou lá e tiro ela mesmo de seguidor, porque eu não quero uma pessoa que não está interessada nisso, né? Então, a paixão pela política é extremamente importante, são os dois conselhos que eu dou para as pessoas. Não comprar seguidores, o segundo, importantíssimo, o assistencialismo, gente. Eu conheço de verdade, aprendi com a política, que o assistencialismo, muitas das vezes, nasce da bondade da pessoa, da vontade de querer ajudar o próximo, muito mais de querer ser candidato. E isso é uma ineficiência do poder público. O assistencialismo ele nasce da ineficiência. Quando você tem gente levando pessoas para consultas, é porque não tem van suficiente, não tem transporte suficiente. Quando você vê alguém distribuindo remédio, é porque não tem a farmácia da prefeitura. Ou seja, o assistencialismo, ele é essa falta do poder público, aí a pessoa acaba ganhando notoriedade, vê a possibilidade de participar da política para ajudar, só que quando ela chega lá dentro, ela passa a depender do sistema. Se você não for a favor do executivo, você vira um refém, né? Se você não for a favor do executivo, você não consegue manter a sua política de assistencialismo, de tampar um buraco ali, que você acaba empolgando, vou tampar o buraco, vou asfaltar a rua, vou fazer não. E o vereador não tem poder. Você vira um refém do executivo. Então o assistencialismo é extremamente perigoso, porque quem é eleito com base no assistencialismo, o sonho dele é não depender do assistencialismo para ser reeleito. Só que é um ciclo vicioso muito difícil de sair dele. O que eu vou falar sobre isso, mas o que eu prometi na minha campanha? Fiscalização e publicidade. Só. Por que eu fui eleito? Porque eu já era muito conhecido na internet, principalmente por causa do cadejo relativo a essas questões da cidade, há muito tempo. Então as pessoas tinham uma certa confiança nos meus posicionamentos. Porque você ser eleito com a bandeira de fiscalização e publicidade é quase impossível sair do zero, né? Mas então ninguém me cobra nada. Nada. Ninguém me cobra cesta, ninguém me cobra o asfalto da rua específico. Eu cobro pautas genéricas. Alguém me mandou uma consulta aqui, eu preciso de uma consulta, você me manda a data. Está recente. Opa, tem um mês, não tem um erro, não está funcionando. Mando direto para a secretária Michele, isso acontece com frequência. Michele, tem um problema na sua lista, porque uma pessoa não pode esperar por exame de vista, com sério risco, esperar 1, 2 meses. Ela vai lá, faz a consulta, libera para a pessoa e libera para as outras também, que eu faço questão de acompanhar como está a lista. Que eu quero que ande para todo mundo e não para uma pessoa específica. Preciso de uma cesta básica, a gente mandar para o CRAS, o telefone está aqui, vai lá. Se der problema e você se encaixar e não te der, você me avisa, porque aí é um problema para eu tratar, porque é coletivo, não é individual. Eu não quero uma cesta para aquela pessoa, eu quero que ela se enquadre, porque se ela não se enquadrar, aí já é uma questão da regra do sistema. Eu não posso dar uma cesta, porque senão mês que vem eu vou ter que dar 2, no outro 3, e chegando à eleição, vou ter que dar 10. Um botijão de gás e uma caixa d'água. Isso eu não quero para a minha vida. Eu entrei na política para ajudar. E, na verdade, a política, se for pensar em questão de tempo, ela me dá menos dinheiro, porque eu tenho que pagar uma pessoa para fazer parte do trabalho da minha empresa, e a minha empresa não tem o resultado que teria com a minha presença, né? Ela ocupa demais o meu tempo, mas muito. Essa questão da água foi um exemplo.
da falta de água, mas eu sou apaixonado com a política, tenho muita vontade de mudar a cidade, porque eu decidi que eu vou morar aqui para sempre e eu quero ver meu filho crescer numa cidade muito bacana, né? No segunda questão aqui, ter grupo com afinidade ideológica de futuro. Por que eu nunca fui candidato antes? Desde 2004, todo mundo me chamava toda eleição, porque eu não enxergava nas pessoas aquilo que eu acreditava. Eu não queria virar refém de um grupo político que não acreditava naquilo. Então, quando nós surgimos, o grupo surgiu, começou a sementinha lá na campanha de Zema, quando ele apareceu. Pensando, gente, um cara milionário igual esse, com muito dinheiro, disposto a assumir essa bomba que estava no estado na época, esse cara é diferente. Então, começando a reunir, juntando R$214, pagando os panfletos, distribuindo pela cidade. Tem foto minha com meu menino de 9, 10 meses na porta da igreja. Eu acho essa foto linda. Eu distribuindo panfletinho, fui ganhando comigo, enfim. A gente nasceu ali. E dali nasceu o grupo, que nós começamos a nos encontrar, foi na casa de Maristela. E até que um dia, gente, a gente queria discutir coisas para a cidade. Alguém falou, e eu não lembro assim, gente, a gente só consegue mudar mesmo de dentro. Você vai. Vamos entrar na política. Aí me falaram assim, nós fizemos você candidato a prefeito, não é prefeito, né? Porque eu tinha uma visibilidade maior. Eu falei, você está doido, eu tenho minhas coisas, minha empresa, não dá, então candidato a vereador. Você para mim também não dá, eu não quero ser candidato. Foi mesmo. Foi desse. Aí surgiu o nome do Emiliano. Candidato a prefeito disse, não, para mim não dá, não quero. Aí um dia o Emiliano me chamou na mesa dele e falou assim, Matheus, a cidade te dá uma solução. Eu tenho coragem de ser candidato a prefeito se você for candidato a vereador. Eu falei assim, se você tem coragem de ser candidato a prefeito, quem sou eu para negar a ser candidato a vereador? Então vamos embora. Juntamos sonhos, pessoas que nunca tinham sido candidatos a nada, abrimos mão do fundo partidário, fomos fazer uma campanha simples, né, com muito resultado. A votação que a Emiliano teve foi uma coisa impressionante frente aos gastos, né, e a minha eleição também. E pode perguntar, quem tiver dúvidas ou quiser fazer definições aí. Definição de sua área de atuação, gente. Quando eu falo que eu sou municipalista, eu não estou brincando. Claro que eu me preocupo e acompanho muito a política da Câmara de Belo Horizonte, estadual, federal, mas o meu tempo, como vereador, fui eleito para isso, ele tem que estar focado na cidade. E eu até acredito que essa polarização, ela não cabe tanto na questão do município. Se pegar alguém de esquerda, exclui os extremos, tá? Não vamos tratar de extremos não, porque todo extremo faz mal, mas todo tem esse nome. Se pegar uma pessoa de esquerda, uma pessoa de direita, sentar na mesa e falar assim, vamos resolver o problema das capelas. Provavelmente elas vão chegar nas mesmas conclusões ou concluírem ao final da conversa que as soluções são aquelas. Então, essa questão de direita e esquerda dentro da cidade, ela não tem efeitos práticos, como o Daniel disse, que a gente personifica as pessoas, são as pessoas, são aquilo que elas acreditam, né? Eu, por exemplo, eu sou de direita, e o Dr. Rubens, que deu uma aula fantástica semana passada, ele brinca direto, que ele é o presidente da rede. Matheus, você é de esquerda, porque você defende a questão das árvores, tem emenda 1.150 mil para o plantio de árvores no centro da cidade. Vou te levar para o rede. Ou seja, as pessoas confundem, não estou falando do Dr. Rubens, né? Fala isso brincando. Confundem as coisas, a gente está pensando na cidade, eu quero uma cidade arborizada. Eu luto pelo desenvolvimento econômico das minhas pautas principais, mas eu quero um desenvolvimento sustentável, que a gente tenha uma cidade arborizada, bonita, né? Então a gente não pode confundir muito essas coisas. Então eu sou municipalista, não me furto de entrar em debates, não nas redes sociais para não causar muita confusão. Todas as vezes que eu postei alguma coisa, gerou 300 comentários, um brigando com o outro, xingando a mãe, entra naquela loucura, né? Mas eu não me furto de debater, eu tenho lado, tenho posicionamentos, mas na cidade isso não cabe muito bem. A importância de lutar aonde você quer atuar. Então, se eu estudo o seu trabalho de vereador, com a de briga pelo Estado, com a de briga pela questão federal,
acaba não te sobrando tempo, e é um desgaste enorme, ou então você não faça o trabalho de vereador bem feito, que eu procuro fazer. Todos os dias eu acordo cedo e vou lá no portal da transparência. É prazeroso para mim. Para muitas pessoas não é. Eu abro aquilo, vejo que licitação que teve, entro, vejo os gastos. Todos os dias, para mim, eu adoro. É uma terapia para mim. 4h30 da manhã eu acordo, vou lá na varanda, ligo o computador, entro ali e está lindo. Minha esposa acostumou com isso, que ela achava uma loucura no início, sabe? Me faz bem, né? Cada um sabe o que faz bem. É importante também a gente ter na política isso é difícil falar, mas a gente não pode importar tanto com a opinião de quem não gosta da gente, que as pessoas que não te conhecem acabam te rotulando. Eu tenho sei lá quantas pessoas que me odeiam, né? Assim, nunca tenho conversado comigo. Tem a TikTok. Exatamente, tem esse é o vereador do TikTok, gravar um vídeo, o papel do vereador não é esse, mas fiscalizar, como o papel do vereador não é fiscalizar, né? Enfim. Mas a gente não pode importar com isso, que a gente vai desagradar pessoas toda vez que a gente toma um posicionamento. Toda vez que você se posiciona, você agrada uma parte e desagrada a outra. Quem que eu me preocupo em agradar? A maioria da população, né? A maioria das pessoas que acreditaram em mim. Eu estou lá representando pessoas, eu não estou lá para me representar. Se eu tiver um posicionamento que é diferente do que eu percebo que as pessoas que votaram em mim e as pessoas da cidade concordam, eu vou abrir mão do meu posicionamento. Eu não estou lá para me representar, eu estou para representar as pessoas. Isso é de extrema importância a gente entender isso, né? Se tiver algo que vai me favorecer, não quero. As pessoas não concordam. Já abri mão algumas vezes, né? A gente tem um desgaste político, mas graças a Deus os próprios vereadores entendem hoje que eu tenho alguns votos contrários, algumas opiniões contrárias que geram desgaste, mas eles entendem que é a minha linha. Eu sou muito verdadeiro, sincero desde o início. Isso é uma coisa que eu falo com o Matheus, você precisa esperar surpresa, a batalha é essa. Ele não vai mudar de opinião desde que não seja convencido. Teve um tema complicado, discutido semana passada, eu falei, eu sou contra. Estou aberto a qualquer um tentar vir, me convencer, sentar, estou disposto a mudar de opinião, se eu for convencido. Foram lá conversar, não fui convencido, não mudei de opinião, né? E até votar, eu estou disposto a mudar de opinião, sempre, desde que convencido. Matheus, Por favor. deixa eu fazer uma pergunta. Todos os encontros que nós estamos fazendo, muitas vezes os palestrantes, né, igual você mesmo comentou, esse debate de direita e esquerda na cidade, muitas vezes não traz um resultado prático nos problemas que nós enfrentamos aqui. Mas quer queira ou não, a visão do representante político, seja do vereador, seja do prefeito, baseado nas ideias ou ideologias, conforme o Daniel falou, de direita e esquerda, vão ditar o rumo da cidade. A pessoa um prefeito que tem um viés mais de esquerda, ele vai pensar num inchaço maior da prefeitura. O prefeito com um viés mais de direita vai pensar na eficiência, no desenvolvimento econômico da cidade, né? de dar uma imagem para a cidade, né? Com menos gasto, com mais eficiência, com mais transparência. Por isso eu até perguntei ao mesmo Daniel, com essas alternâncias nos governos, né, desde a Revolução Francesa, quais exemplos que a gente tem, né, para soluções dos problemas das pessoas, né, que falam assim, a direita não conseguiu resolver mais, a esquerda não conseguiu resolver mais. Eu acho que assim, talvez pautas que realmente são do Congresso, né, que são pautas que são decididas pelos deputados, de repente no município a gente não consegue debater e resolver o problema ali. Mas pensar direita e esquerda no município, né, com o pensamento para resolver os problemas, eu acredito que é fundamental. Eu acredito que seja fundamental. Se debater isso, você tem um prefeito de direita e um direito de esquerda. Eu acho que, para mim, do meu ponto de vista, eu acho que é fundamental. As pessoas precisam pensar nisso, porque eu acho que o de direita, acho que vai levar a uma cidade, a um desenvolvimento, né, a um patamar, né, que vai conseguir resolver os problemas dos munícipes melhor que o da esquerda. Cara, muito importante essa sua colocação. Eu quis
falar sobre esquerda e direita muito no sentido da polarização, sabe? A polarização não cabe dentro da cidade, igual acontece na esfera federal. Vai fazer só mal. Infelizmente ela acontece porque as eleições federais acabam misturando com também a política municipal, porque você tem grupos que defendem os dois lados. Mas é de extrema importância, principalmente na questão de prefeito, apesar, igual o Daniel falou, né, assim, os prefeitos eles não se definem muito de direita ou de esquerda até então. E a gente tem pautas que são voltadas ou vistas mais para a direita. E a cidade, ao meu ver, não tem outra solução. A gente tem uma regra que é muito básica: atrair investimentos, porque o nosso grande problema são os empregos, né? Atrair investimento, melhorar a eficiência da máquina pública. Isso só vai acontecer quando a gente tiver uma avaliação de desempenho real, porque de hoje não funciona. Você não consegue mensurar que funcionário é eficiente ou não é. Talvez você tenha 4 funcionários no lugar que precisava 1, ou implantar a tecnologia, a informatização, todas essas coisas. Ou seja, você tem que ter a eficiência da máquina pública. Eu não defendo a ausência de Estado, eu defendo um Estado mínimo, aquele que consiga atender bem a população. Hoje a gente consegue enxergar com muito mais clareza como as políticas assistencialistas são importantes, principalmente nos momentos de crise, mas a gente tem que dar a porta de saída. Você tem que ter cursos profissionalizantes, onde as pessoas estejam recebendo as bolsas, as coisas, e estejam sendo capacitadas. Mas elas vão se capacitar para ir para onde? Então a gente precisa pensar em atrair empresas também. Nessa questão, eu concordo com você. E realmente, a gente tem uma confusão de a pauta ser de direita ou a pauta ser de esquerda. É uma pauta da cidade. Falta emprego, você vai na rodoviária cedo, está lotado de gente indo para Belo Horizonte. Você coloca emprego aqui, emprego de R$1.200, a pessoa não quer, porque mesmo com desconto de transporte, gasolina, Belo Horizonte paga melhor, porque aqui a oferta é gigantesca de mão de obra, né? Que não tem emprego. Então, é uma cartilha que a gente precisa seguir. Não é seguida, mas a gente precisa passar a segui-la. Uma questão, gente, eu até peço desculpa quando eu falo muito do grupo da eleição do Adriano, porque foi que eu participei quando ele montar o plano de governo. O Emerson, que não está aqui, participou de coordenador de campanha nosso, participou de, eu acho que 8 campanhas políticas. Ele falou assim: eu nunca vi, num sábado à noite, 11 horas da noite, que ele estava reunido, vocês não terem prometido cargo para ninguém. Não vai ter cargo para ninguém. Não fizemos concessão, troca, em momento algum. Ou seja, hoje, para se ganhar, ou até então para se ganhar, você tem que fazer essas concessões. Você receber um apoio, quer ser secretário, quer ser gerente, ou quer indicar 10 vagas. E se você, é igual a questão do especialismo, se você faz isso, você vai acabar perdendo o controle. As pessoas vão colocar gente ineficiente para tomar conta do trabalho, o trabalho não vai funcionar bem, e como consequência a população vai ser mal atendida, você vai ser mal avaliado, você vai perder a eleição. O histórico nosso de reeleição, que eu acho que o único nos últimos tempos que conseguiu se reeleger foi Marcelo, e mesmo assim com a diferença mínima contra o Tadeu, né? Enfim, isso é também um ciclo vicioso, você fazer essas promessas que acabam te levando à ineficiência da máquina pública. Mas você tem toda a razão, e é uma cartilha, independente de posicionamentos. A lógica é essa: o aeroporto precisa de emprego, nós estamos do lado do aeroporto industrial, nós estamos perdendo a oportunidade das nossas vidas, nós perdemos a Heineken, está cheio de empresas querendo vir para cá, nós temos terreno, nós temos um projeto de duplicação da 040, que nós vamos apresentar para o secretário do CEINFRA, onde vai criar um distrito industrial gigante lá também, fazer a ligação direto com o aeroporto via MG 424. Isso é um projeto que está no sonho, no campo das ideias, mas que nós já marcamos de levar para apresentar para o secretário. Isso é de extrema importância. Primeira coisa, emprego, porque emprego de fato traz dignidade para as pessoas, que põe comida no prato, que faz ela ter no peito, fala assim: eu sou dono da minha vida, que faz ela não se vender por muito pouco nas eleições, ou por dinheiro nenhum. Aquilo que ela recebe, ela consegue se sustentar porque os salários são melhores. Você não vai ter só. A maior oferta hoje no aeroporto é de servente. A
maior oferta de emprego está no CAGED. Ou seja, é salário baixo, todos eles são de baixos salários, as maiores ofertas que a gente tem. Né? Definir claramente suas propostas, né? Quais são, isso é muito importante, a minha sempre foi fiscalização e publicidade. Por isso que o Daniel falou que gosta do meu trabalho, porque isso não é pauta nem de esquerda nem de direita. Todo mundo quer fiscalização e todo mundo quer a publicidade dos atos, do executivo, do legislativo. Acabou a abrir a CPI também da Câmara, para a gente saber o resultado das obras, está parado na justiça ainda, mas deve definir logo. Então, essas foram minhas bandeiras. Aliado a elas, você vai criando coisas secundárias. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico foi uma coisa que eu briguei desde a minha primeira apresentação, no primeiro dia na Câmara, criação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ela foi criada, desvirtuada, mas enfim, ela foi criada. A questão da arborização da cidade, que eu acho extremamente importante. A última vez que nós tivemos uma campanha de arborização da cidade foi com Marieta de Cessé, com João de Nini como secretário. O conselho está atuando? O conselho de desenvolvimento? Nós temos uma secretaria que colocaram Tadeu como secretário. Pode ir. Então a lógica que era para funcionar, e misturaram uma coisa que eu fiz uma crítica, misturaram a Secretaria de Governo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, juntaram as duas. A Secretaria de Governo, o olhar dela é todo interno, é porque acontece no dia a dia, o suporte ao prefeito, o olhar para a Câmara, a negociação. Já a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o olhar é todo externo. Antônio Divino falou com a gente um dia, quando ele foi eleito a primeira vez, ele ia para tudo quanto é feira, São Paulo, Rio de Janeiro, oferecer os locais muitos possibilidade do aeroporto. Então, a ideia, quando eu sempre falava da criação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é essa: ter alguém que vai em todas as vezes, vai bater em todas as empresas que estão fora e falar: ô gente, vamos para o aeroporto, nós estamos do lado do aeroporto, tem áreas para comprar, tem área disponível. Mas o conselho disso não existe, né? Não existe o conselho, que também estava dentro da ideia, porque está centralizado. Contaria o que acabou que as pastas uniram e elas são opostas. Uma é para olhar para dentro, a outra é para olhar para fora. Né? Por isso que não deu certo. E a gente não atraiu empresas até o momento. Né? Então, ter essas pautas muito claras é muito importante, até para você saber o seu norte. A minha função é fiscalizar. Essa questão da água aí teve uma visibilidade muito grande, a questão dos meus vídeos. Por quê? Porque a população precisava ter publicidade e fiscalização sobre o que estava acontecendo. Aí eu fui e fiz uma denúncia na SAI também, denúncia do Ministério Público, nesse papel de fiscalização. Quero saber se as medidas tomadas, quais foram, quem tomou, se atenderam de fato, se vai ter punição, de quem vai ser a punição, porque a população sofreu durante 8 dias sem água. Esse é o papel. Isso é o que as pessoas que votaram em mim, que me veem, esperam de um vereador. Agora tem a questão do lago, né? Que está saindo também, saiu das torneiras, né? Enquanto a água não saiu, o lago saiu. Tem essa questão. Como é que a gente vai fazer? Comprovar o ar que passou pelas torneiras e aumentou a conta das pessoas durante esse período, já receberam a conta mais cara, porque ela foi medida no 4º dia de falta de água. Né? Já está no Ministério Público e vamos tentar. Né? Creio eu que dá sim. É só você pegar a quantidade de volume de água que saiu de lá e o volume de água que você está cobrando. Você vai tirar uma diferença aí e ele é o ar, né? Mas enfim, essa questão vai ser debatida tecnicamente com quem entende. Eu estou supondo aqui com o meu conhecimento parco sobre isso. Né? Mas isso é o que as pessoas esperam. Então não tem surpresa. Não tem surpresa. Na minha vida não tem surpresa. Ser vereador para mim não é um trabalho difícil. Acho com muita naturalidade. Porque eu fazia isso antes, continuo fazendo e realmente estar lá dentro é onde faz a diferença, onde você tem acesso à informação. Hoje você faz uma lei de acesso à informação, como cidadão, protocolos, eles não te respondem, você tem que ir no juiz, pagar advogado, enfim. Hoje o requerimento que a gente faz, a gente tem 30 dias para responder, e se não responder, é crime. Não responder requerimento é crime. E da última vez eu fui no Ministério Público, o Ministério Público só avisou. Cadê a resposta dos requerimentos, conforme a legislação, na lei orgânica, dentro de 30 dias? Isso é crime, rapidinho responder tudo. Entendeu? Então isso é muito importante, estar de dentro para poder
quem dera, né, a gente conseguir mais pessoas focadas nisso, executivo focado nisso, uma cidade focada nisso como um todo. É uma mudança de mentalidade, eu acho que a gente está passando por ela, tá, gente? Ter capacidade de diálogo com todas as lideranças. O Daniel que estava aqui, ele foi candidato pelo PT nas últimas eleições. Eu sempre tive uma relação muito boa com o Daniel. Todas as vezes que nós paramos para conversar, ouvir o oposto não quer dizer que você vai concordar com o que a pessoa está falando. Você está só ouvindo. E ele não é de extrema. De extremismo a gente tem que correr. De esquerda, de direita, enfim. Extremo não serve para nada, só para atrapalhar. Então, todas as vezes que nós encontramos, a gente discorda de 80% das coisas que um fala durante a conversa, o outro fala, mas a gente consegue manter o diálogo. Dentro da política, Salim é um exemplo, é extremamente importante você conversar com seus pares. Você não vai concordar com o que eles estão falando, nem eles com o que você está falando, mas você tem a oportunidade de dar uma visão diferente para a pessoa e receber uma visão diferente daquilo também. Você pode continuar discordando, mas pelo menos você tem uma visão de um outro lado, de um outro olhar, de uma outra cabeça, de uma outra criação política sobre aquele determinado tema. Então você tem que estar aberto a conversar com todo mundo. Apesar das pessoas acreditarem que outro dia eu fui no velório da mãe do Evaldo. Eu estava conversando com a Luísa, a Ana Paula lá no cantinho, lá, o Marcos do velório, falou, mas vocês conversam bem, vocês conversam super bem. O que acontece? Igual essa época da água agora, né? Eles devem estar com raiva ruim. Mas isso com uma semana, 10 dias, passa. Eu não tenho problema com o Tadeu, fora da política. Não tem problema nenhum com a Ana Paula, com a Luísa, a gente senta, conversa, a gente encontra. Eu gosto, né? As nossas divergências, elas estão no campo das ideias mesmo. É aquilo que também o Nés falava, né? As ideias brigam, as pessoas não. A gente tem que discordar, eu não tem problema nenhum em discordar. Eu adoro quando alguém discorda de mim. Emiliano é mestre nisso. A gente conversa muito, não está errado. Então vamos discutir. Fica lá uma hora discutindo, ou um convence o outro, então cada um continua com a sua ideia e está normal. A gente precisa entender que discordar é extremamente importante para a gente crescer na vida. A gente tem que, só que a gente tem que estar disposto a ouvir o outro. Isso é um trabalho muito difícil de ser feito. Ouvir, eu estou acostumado só a escutar, né? Deixa a pessoa falar, não vou entender nada, não vou absorver nada. Absorve, aproveita. Aquilo que te serve, você guarda. Porque pelo menos 1% que a pessoa falou vai te servir. O que não te servir, você descarga e toca para frente. Né? Mas é importante você estar aberto ao ouvir o outro sempre, gente. E a política é a arte disso, é a arte da construção de ideias. Né? A gente vê um congresso extremamente plural. Imagina que você chegar numa negociação ali. E nem estou falando das coisas puras, de emenda, essas coisas, carga, essas coisas. Vamos chegar numa ideia partindo do pressuposto que está todo mundo pensando bem. Você tem gente de esquerda, você tem gente de direita, centro-direita, centro-esquerda, enfim, com as suas questões de Estado, defendendo o seu Estado. Para você chegar ali, você tem que ouvir todo mundo, senão o negócio não passa, não vai. Ninguém governou sem o chamado centro até hoje no Brasil. Então o centro precisa ser ouvido também. É muito difícil a gente estar aberto para isso, entender que dentro da política isso funciona só dessa maneira. Você precisa ouvir os outros, você precisa tentar convencer os outros e muitas vezes você precisa estar aberto a ser convencido. Porque muitas vezes você está errado. Se você não ouvir, você vai continuar errado e criando uma antipatia, né? Ser parte do sistema e não refém dele. Eu sou parte do sistema político da cidade, mas eu não sou refém do sistema político da cidade. Tem uma discussão dos 40 milhões, um vereador chegou para mim e falou assim: Matheus, o restante dos vereadores estão com raiva de você. Eu não sei se os outros falaram isso, tá? Mas um vereador me falou. E nós vamos começar a te afastar. Ó,
Queria muito ter amizade com todo mundo aqui, convivo bem com todo mundo, mas se ninguém quiser nem me cumprimentar a partir de hoje, não tem problema, porque o meu compromisso é com a população, não é com os políticos. Então, eu faço parte do sistema, mas eu não sou refém dele, em momento algum. Sempre. Isso é legal porque diversas vezes outros vereadores já utilizaram essa fala. Como disse o Matheus, aqui nós não estamos aqui para sermos obrigatoriamente amigos, nós estamos para ser preferencialmente amigos, mas entre a população e o que os vereadores querem, eu sou votar do lado da população, e eles também pensam assim, né? Não posso falar para todo mundo não, mas creio eu, e é para ser assim, a gente tem que estar do lado do povo, de quem votou na gente, de quem a gente escuta, da mãe, do amigo, de quem acredita e quer ver o nosso bem e o bem da cidade. Eu quero do meu lado gente que quer ver a cidade avançar, que quer ver a cidade crescer. Quem gosta do atraso, eu vou ouvir crítica de quem gosta do atraso, vou levar aquilo no coração. Eu não. Eu desligo a chave. Eu chego em casa segunda-feira, sempre eu me pergunto, porque como ela tem a pós-graduação dela segunda, ela não assiste a reunião ao vivo. Ela está até na aula. Quando eu chego em casa, ela pergunta, como é que foi? Foi tenso? Foi calmo? Porque eu sempre chego bem em casa, do mesmo jeito. Pode ter tido a maior briga lá dentro. Do jeito que eu desço a rampa, eu desligo as chavinhas ali, não levo mágoa de ninguém para casa. Chego em casa espetacular, para o momento com meu filho, momento com minha família, pensar nos meus negócios, enfim. Eu não levo para casa essa mágoa, porque ela é pesada, né? As negociações, as coisas que acontecem na política são pesadas no Brasil inteiro. Então, essa mágoa eu não carrego para minha casa, para minha vida, né? Meu foco é fiscalização e transparência, e ponto. Se estiver dentro disso, está ótimo. Se não estiver, estou brigando na hora certa. E estou sempre, essa hora certa é toda hora, tá, gente? Eu falo com todo mundo, eu sou muito da paz, eu sou conciliador da família, eu sou muito tranquilo. Eu só brigo por causa de política, mais nada. Ninguém me tira do sério, nada. Eu sou muito tranquilo o tempo inteiro. Eu sou isso aqui o tempo inteiro. Essa lerdeza aqui, tranquilo. Mas agora falou que é problema com a cidade, aí eu me transformo no que porque aí eu vejo que eu preciso, como cidadão, não como vereador, defender a cidade, né? É como os ucranianos estão se defendendo dos russos. Eu preciso que com estilingue, com o que for, defender a minha casa. Então é nesse momento que eu realmente tomo posição. No resto, vocês vão me ver sempre desse jeito aqui, quem me conhece sabe. E novamente, gente, tem um grupo, né, que lhe cobre. Isso é muito importante. O grupo que a gente tem, o grupo político que me dá o suporte, ele me cobra as coisas. Ele me cobra posicionamentos, sabe? Ele me cobra o que eu estou fazendo. Graças a Deus, creio eu, pelos resultados, eu faço muita coisa, porque se eu não fizesse, eu estaria sendo muito cobrado. Se eu tivesse me posicionado na questão da água, eu teria sido extremamente cobrado pelo grupo, eu tenho certeza. Isso é fantástico. Isso é fantástico, saber que tem gente que me cobra. Isso te dá um impulsionamento para você agir o tempo inteiro dentro daquilo que são as diretrizes que está acordado com todo mundo. Eu vou me posicionar, eu vou brigar contra aquilo, né? Então, isso é muito importante. Então, um grupo que lhe cobre, porque quando ele está te cobrando, ele também está te acolhendo. Até umas 3 vezes, vou falar do Emiliano aqui, não tem jeito, porque a gente conversa muito, ele é uma referência, até quando algumas pessoas comentam comigo assim, isso acontece com frequência. Você poderia ser nosso prefeito, candidato, assim, eu acho que até que seria um melhor prefeito do que muita gente que passou com essa cidade, né? Tem grandes ideias, tem 19 anos que acompanha os problemas, só que eu tenho a consciência que nesse momento nós temos alguém 50 vezes mais capacitado que eu. A cidade não pode perder esse momento. Essa é a minha resposta para as pessoas, que eu não posso pensar em mim, eu estou pensando na cidade. Ele é muito mais qualificado mesmo, isso eu falo com toda humildade.
do mundo. Eu estou no grupo para servir para o que for para a cidade dar certo. Né? Então, umas 2 ou 3 vezes o Guilherme discordou de posicionamento meu, falou, e eu contra-argumentando. Aí são visões diferentes. Né? Aí no final ele falou assim: você não vai mudar de ideia? Sim, vou mudar. Então esquece tudo que eu falei. A partir de agora, eu estou com você, porque deve ir. Isso é grupo, gente. Isso é muito importante, essa parceria quando você precisa. Porque politicamente andar sozinho é muito ruim. Você não tem com quem conversar, você não tem com quem discutir um tema extremamente complexo, o seu futuro, para onde você vai. Né? Eu não pretendo fazer carreira política, o meu sonho maior é ser vereador mesmo da cidade. Se me falasse, você é deputado, só uma vaga lá em Brasília, eu vou falar, Curus quieto. Belo Horizonte também não quero, nem gosto de lá. Meu limite é São José da Lapa Não, já ali no Pará de Pedra, já para mim já tá bom. Estou mudando essa visão porque a gente precisa ter um desenvolvimento com cidades vizinhas, coisa que nós nunca tivemos na vida. Por que a gente criou o Vetor Norte e não integrou as cidades? A gente não conversa com as outras cidades. Por que a gente não tem? Vamos falar de saúde. Um centro de oftalmologia fenomenal aqui, um centro de fisioterapia fenomenal em Lagoa Santa, um centro de catarata fenomenal em Vespasiano, e a gente direciona as pessoas para lá. Né? Por que a gente não junta e fala assim: gente, nós temos um problema hoje no hospital para hemodiálise, que é um sofrimento gigantesco que a gente tem que fazer diversas vezes por semana em Belo Horizonte, vai caindo nos pedaços, sofrendo, a pessoa está debilitada. Por que não junta essas cidades, escolhe uma para ter esse hospital como referência, mandar todo mundo para lá? Agora fica todo mundo criando amuletas, né? Muletas dentro da cidade. Eu vou atender um pouquinho de catarata aqui, o outro também atende, todo mundo atende mal, não resolve o problema. Vamos sentar nas outras cidades e conversar. Você tem vocação para quê? Né? Vamos supor, dentro da área de desenvolvimento econômico, olha, Pedro Leopoldo tem a FBR aqui, está voltado para a questão com o Eduardo Nassif, espetacular, voltado para estar criando curso de engenharia, curso de desenvolvimento, de tecnologia. Opa, então vamos trazer esses polos para cá. Logística, o que é melhor? A gente é melhor na logística, mas vou dar um exemplo aqui, tá? Ó, Lagoa Santa é melhor na logística, então vamos focar em Lagoa Santa a questão da logística. Ou seja, as empresas que vierem, a gente tem uma central para poder filtrar isso e direcionar para quem realmente vai estar disposto a focar naquilo. Senão a gente fica igual o pato, né? Tentando fazer tudo, não nada direito, não voa direito, não corre direito. É mais ou menos isso que acontece. Então, se a gente. Aí, por isso que eu estou falando. O meu limite é São José da Lapa e Pará de Pedra ali, mas eu tenho aprendido muito a ter esse olhar para as outras cidades, porque a gente precisa. O projeto do Vetor Norte não deu certo porque nós não nos unimos, nós não criamos força. É a primeira vez que a gente consegue eleger, depois de muito tempo, o último tinha sido o senador Guilherme Marcelo, um deputado que olha para cá, que olha para o povo, que olha para os índios. Isso é muito sério, porque o projeto do Vetor Norte ele é muito antigo. Ele foi baseado lá no aeroporto de Singapura. Né? O projeto começou a ser construído em 2003 pelo governo do estado, e em 2008 ele ficou mais consolidado e está saindo agora a questão do aeroporto industrial, que vai ter saído muito mais tempo. A nossa falta de união do Vetor Norte, da cidade, dos municípios, das lideranças, fez com que a gente não avançasse. Algumas cidades avançaram muito mais, como Lagoa Santa, por ter uma visão diferente, ter investido diferente, ter se preocupado com o desenvolvimento econômico, e outros avançaram menos. Matos Dias avançou muito na questão do emprego, mas não avançou tanto na questão da urbanização, creio eu. Ou seja, nós somos cidades com muitos problemas, de forma geral. Pedro Leopoldo, que avançou nem no emprego, nem na urbanização, né? Em nada nesses últimos tempos. Gente, dentro dessa lógica, perguntas, dúvidas, alguma coisa muito específica? Não, deixa eu pegar. Quem? Vamos lá? Peraí, Silvio. Você é de casa?
Bom dia, muito obrigada, Matheus, pela explanação. Quero te agradecer pelo trabalho de fiscalização e publicidade. Fiquei sabendo do programa de água por você, né? Acredito que o seu trabalho é de suma importância na cidade e por isso fica aqui meus agradecimentos. Você falou da arborização e me trouxe a memória que na época que Marieta fez a arborização daquela parte da exposição toda, até lá na frente, no final da pista, meu pai trabalhava na prefeitura. E ele fala, essas árvores aqui têm a sua idade na época, porque eu que ajudei Marieta a plantar essas árvores. E são uns ipês, né? A arborização é muito bonita. Então isso me trouxe a memória. E eu tenho 37 anos. Então se tem 37 anos o último plano de arborização, o seu tem que sair para ontem. Porque a cidade ela vai ficando para trás. E a árvore você planta hoje, você só vai ver ela daqui a 37 anos. Então, as que estão lá hoje têm que ser cuidadas, obviamente, mas outras têm que vir. E sobre isso, eu gostaria de saber assim, como que eu também gosto de arborizar mais a cidade, do plano, né, de ter, enfim, mais árvores na cidade. Como que funciona isso? Como que é? Eu quero ficar por dentro disso. E eu estou fazendo esse curso, gente, não pretendo me candidatar, mas eu vejo a importância de nós estarmos ativos na política. Porque se nós nos omitirmos, os maus vão triunfar. Então, assim, independente se você está aqui porque você quer ser candidato ou não, nós temos o dever, como cidadãos, de influenciar pessoas. Né? Então, por isso que eu estou aqui hoje. E agradeço mais uma vez. Ana, obrigado pelas perguntas, tá? Assim, eu faço esse trabalho de fiscalização com muito prazer. Eu sempre acordei domingo cedo e sábado cedinho para andar pela cidade, para ver a cidade. Eu adoro, quando eu chego de viagem, quem sofre é minha esposa. Eu deixo as malas lá, pego o carro e dou uma volta na cidade à noite, assim, sozinho, só para ver a cidade, sabe? Então eu faço com muito prazer esse trabalho de fiscalização, de acompanhar. Sobre a questão da arborização, é tão sério. O Bruno está aqui, é meu parceiro, assim, é mais que braço direito, é quase que um mandato em conjunto, sabe? Nós criamos um plano de arborização na cidade. Criamos um plano de arborização. Tem mais de 10 mil árvores perdendo, porque elas furam um saquinho plástico e vão entrando e criando raízes. Isso desde 2020, porque numa contrapartida, uma empresa teve que doar 7 mil mudas para a prefeitura. E tem aquele que toda vez que você vai cortar uma árvore na sua casa, você tem que doar 3 ou 5, dependendo dela. Então são mais de 10 mil mudas perdendo. Eu destinei ainda em 2022, no início, R$150 mil. Já para contratar até a empresa para furar o buraco, para não ter desculpa, depender da outra secretaria. Mas infelizmente, as coisas não saíram. Nós temos o mais importante, as duas coisas, as plantas e o dinheiro. Falta vontade. E essa vontade eu não consigo fazer com que ela aconteça, porque as pessoas têm que entender que não é à toa que a prefeitura chama executivo. Ela é responsável por executar. Eu não posso lá no outro pegar e eu mesmo começar a plantar. Né? Até porque o dinheiro está com ela, está lá na conta dela. O horto, a chave está lá do horto, está com ela, é responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente. E a Secretaria do Meio Ambiente depende da Secretaria de Obras, enfim. Eles tinham que se acertar e começar isso logo. Mas não é a prioridade e, infelizmente, não precisaria ser a prioridade. Isso dá para caminhar juntamente com outras coisas, já que tem dinheiro, tem as mudas. Né? Então, eu acho que está respondido, é falta de interesse mesmo. Ô, Matheus, não tem como você pegar essas mudas e fazer um trabalho na escola? Já tem. Ontem a minha filha participou do projeto da escola do Zé Filho. As escolas fazem esse trabalho pontualmente. Né? Esse exemplo que eu vi ontem, até a Eliana postou, outras pessoas postaram, a Angelinha já fez. As escolas fizeram, aí já é uma coisa da Secretaria de Educação, através das diretoras, nasce mesmo nas escolas a ideia, né? Aí a Secretaria de Educação pede lá ao meio ambiente as mudas específicas e faz esse trabalho com as crianças, é super legal, né? Mas é muito pouco.
é muito pequeno. Eu não consigo, Carol, obrigar eles a me darem as mudas, 1000 mudas. Não tem como você ir lá, fazer um vídeo, mostrar que as plantas estão lá, que as plantas estão correndo e dar visibilidade para a população, não? A ideia é essa, Carol. A gente dá visibilidade que as plantas estão morrendo, então a gente precisa arborizar a cidade. Só que, infelizmente, eu tenho umas 10 coisas importantíssimas para tratar da cidade. Vou dar exemplo. Tem um projeto de março do ano passado que é sobre retirada de fiação. Deu certo em 40 cidades, fiação excedente. Em mais de 40 cidades, a época, hoje já deu certo muito mais. Um projeto aprovado que era para ser cumprido é um descumprimento de lei. Eu tenho que fazer vídeo, conscientizar a população que já tem um projeto, precisa retirar fio com urgência. Mas aparecem tantos problemas mais urgentes, como foi a questão da água agora, então você acompanha muito a política, que não dá tempo de trabalhar essa pauta. Que ela geralmente vai gastar 3, 4 vídeos para a gente poder conscientizar, mostrar o problema, ir no Ministério Público, ter esse retorno. É um trabalho de luta que dá para fazer. Só que ainda não deu, que a gente tem tanto. Eu quero tanto, gente, ter problema novo. Meu sonho é ter problema novo. É desesperador ter só problema antigo para resolver, muito antigo. E se inclui aqueles tocos, né? Eles cortam uma área e deixam toco, né? Não, a cidade só corta. Só tem toco. Você tem o contrato da vila, ele é de varrição, poda, desentupimento de bueiro e de estoque de árvore. A gente não tem um contrato de plantio. Só porque você falou uma coisa aqui que chamou a atenção, você sabe, sobre desentupimento de bueiro. Pô, pois tem um bueiro próximo da minha casa, quase na saída da garagem, e ficou 5 anos entupido. Foi uma pessoa do bairro e eu fomos lá e tiramos, desentupiu um cara, depois apareceu outra pessoa, eu falei, não adianta fazer desse jeito. Tem que ser assim, assim, assado. Pessoa da prefeitura. Nós vamos voltar. Beleza, voltar, está voltando até hoje. Já vai fazer 5 anos que está entupido do mesmo jeito. Aí eu fui na prefeitura, não sei quantos protocolos que eu fiz, me pediram para mandar foto e fazer isso, fazer aquilo outro. Fiz, só que continua a mesma coisa, já vai para 5 anos que ele voltou, está entupido do mesmo jeito, está lá. Todo dia tem que pegar um balde de água com desinfetante para poder jogar para amenizar o cheiro, porque não tem esgoto, a parte pluvial mesmo. Então, e um mau cheiro. Isso é de extrema importância. Eu comecei a fazer os vídeos sobre isso, fiz um curso na internet básico sobre essa questão da água pluvial, li 2 teses de doutorado exatamente sobre isso, para poder saber do que eu estava falando. Eu comecei a fazer esses vídeos explicando à população porque eles estão fazendo os asfaltos sem fazer o desentupimento correto, que através de hidrojato, você mete o hidrojato lá, desentope. Não é você raspar o bueiro ali, não. O problema é na tubulação que vai cair na manilha, né? E dali vai embora. Para o Ribeirão já tem muitos aí que não é entupimento, foi desligado a rede. Não, exatamente. Aí que fizeram aquela rede nova, tiraram eles. Aí eles ficaram sem estar caindo. Né, então, aí como hidrojato, você vem e vê o que está entupido, desentope. O que rompeu, o que não tem ligação, você vai perceber, vai abrir e vai resolver. Para a gente não ter problema no futuro. Né? Só que eu comecei a trabalhar nisso, conscientizar a população, fizemos requerimento para a prefeitura que eles têm que responder, responderam que usaram, mas eu não vi. Agora eu vou cobrar o Zopano, me dá a nota aí do contrato. Eles responderam, usando hidrojato. O que eu vou fazer agora? Então me dá onde foi usado, cadê a nota, cadê o serviço? É um trabalho demorado. No meio dessa demanda, veio, está vendo trabalho em programa antigo? Veio o problema da lagoa, que está transbordando, está chegando a época de chuva, e se não esvaziar ela, vai cair em casa, o negócio vai ficar muito feio. Então é um problema também. A gente tem tanto problema que se a gente não tiver um cronograma, um acaba atropelando o outro. Eu vou voltar nisso, mas infelizmente, pelo tempo que nós estamos, né? Hoje é dia 30 de setembro, nós vamos sofrer de novo com enchente no centro, na lagoa perto do campo, no ideal ali, que eu cansei de ir lá mostrar que
negócio, uma caixa de água que desce tudo lá de cima, e ao invés de passar reto para a lagoa, que é retinho, e tem ainda sem construção, dá para ser feito, existe um T, então a água bate ali e volta. É uma obra muito simples de ser feita, porque não tem construção até a lagoa ainda, tem um lote. Então você faz um buraco, você corta ali com a máquina rapidinho, coloca a tubulação e encaixa, está resolvendo um problema gigantesco. Ele alaga a rua, entra dentro de casa, entra dentro de loja. O bueiro na subida assim fica supritando. Essa caixa, ela tem umas 2,5 toneladas na tempestade. Aí eu vi vídeo, eu só fui lá em chuva, mas tempestade mesmo, ela levanta, parece que você está carregando um negócio de papelão assim, tão forte que é um problema tão simples e barato de ser resolvido. Lá no Joana d'Arc, que entope, alaga todo ano, enche a casa dos outros, pega tudo. Eu fui lá, eu tomei um susto. Tem vem a água da rua, tem a captação lá precária, mas tem nas bocas de lobo algumas. Aí cai na manilha que está entupida de terra, tem 15 anos, 20 anos. A manilha que cai no Ribeirão, ela está pura terra, toda entupida de terra. Olha que coisa mais simples de resolver. Mas quem consegue resolver? É o executivo. Eu não consigo ir lá com uma picareta, um cavaço, qualquer coisa e resolver isso. A prefeitura é muito simples de resolver. Mas é muito complicado, como você falou. Precisa lutar por isso, precisa. É um planejamento? É. Mas são tantos problemas que a briga da gente acaba sendo fracionada, mas não deixa de existir porque tem um planejamento. Estamos voltando de novo, vamos bater firme nisso para ser resolvido. E provavelmente vão terminar de asfaltar sem resolver esses problemas aí. Depois de arrancar de novo. Bom, 3 colocações e uma pergunta. Primeira, é um prazer fazer parte do grupo que te cobra e te acolhe. Segunda, eu sou suplente de Matheus Uzzi e a única que vai pintar para a escola que não torce para o Matheus ir embora, né, gente? Não quero que ele vá. Ano que vem estarei ao seu lado na vereança na prefeitura. Quando e como procurar um excelente assessor? Ô Silvio, isso vem da construção de grupo, né? Isso é muito interessante, porque geralmente as pessoas escolhem um assessor que tem uma noção do ambiente, como jogar politicamente, atende muito bem as pessoas e vem de família grande para poder ter voto. Isso é muito doido, assim. E o Bruno foi candidato também, e foi uma eleição dentro do nosso grupo de candidatos, que eu abri uma votação, as pessoas votaram, e foi unânime, escolhemos ele para ser o assessor, porque ele trabalhou na questão da tesouraria, na campanha, nossa secretária foi super restrita de recursos, e todo mundo viu a capacidade dele. Então foi uma votação dentro do próprio grupo. Se andar com boas pessoas, faça com que você sempre tenha boas opções. Então não tem segredo, né? Se você andar com gente boa, que a gente tem certeza que compartilha dos mesmos princípios, que fica fácil escolher as coisas, escolher os parceiros. Na vida, os parceiros de viagem. Né? E é um enorme prazer se fazer parte de você como amiga, se Deus quiser, né? Estaremos juntos, muito mais pessoas também, juntos lá, para a gente poder fazer de fato a diferença. Beleza? Matheus, pegando ali no quarto tópico, definir claramente suas propostas, quais são? A gente vê que a gente tem uma deficiência muito grande no legislativo de Pedro Leopoldo, sabe, de longa data, onde eles se apegam muito ao assistencialismo para chegar, né, ao cargo de vereador. E como hoje o legislativo vem trabalhando para quebrar, né, esse paradigma da cidade, para deixar o assistencialismo de lado, né, e faltar mais a eficiência. Vamos tomar como exemplo aí, hoje tem muitos vereadores que se apegam muito no transporte de pessoas para Belo Horizonte, para médico, né, em vez de trabalhar no problema crônico da cidade, né, dentro da Secretaria de Saúde. Como hoje o Legislativo vem trabalhando isso, como você vê que, não, Ricardo, eles não preocupam com isso, eles querem manter do jeito que está, porque dessa forma eles conseguem
votos. E como a população, você que roda vários bairros, tem sentido isso da população? Com o seu trabalho, ela está dando mais valor à fiscalização e à cobrança, ou ainda ela se apega muito ao assistencialismo? Ricardo, isso é extremamente interessante, vale para a política no Brasil. O meio político quer que o trem esteja ruim. Ele quer que todo ano tenha um buraco na porta da sua casa para ele te prometer tampar. Então, não há uma preocupação generalizada em resolver o problema. Porque a partir do momento que você resolveu aquele problema para sempre, você perde seus eleitores. Entendeu? Isso é muito triste falar, mas é a realidade. Então, não há, e não estou falando de Pedro Leopoldo, não. No Brasil como um todo, você precisa de um Nordeste dependente do Bolsa Família. Estou mentindo? Não estou. Então, tem preocupação de levar a empresa, de evoluir, de não sei o que? Não tem. E assim também acontece na política de forma geral. Porque quem é eleito no assistencialismo, dificilmente ele vai ser reeleito se não for com assistencialismo. Então ele depende da continuidade daquilo ali. Vira uma questão de sobrevivência no meio político, né? Essa percepção da mudança, e a culpa disso, gente, é da própria população, infelizmente, que troca o voto pela cesta, pelo transporte, seja pelo que for, né? Culpa da população e também da falha das políticas públicas que não funcionam. Porque se você tiver, de fato, cursos técnicos com empresas aqui, você não vai precisar dar bolsa para a pessoa, porque o filho vai estar trabalhando, vai estar ganhando bem, empresas boas que pagam bem. Você vai mudar esse ciclo através do desenvolvimento econômico, né? Então, se você não tiver um trabalho de verdade para estruturar, para transformar a cidade, aumentar o IDH dela, vai continuar como está. Que as pessoas que pedem realmente precisam, ou a maior parte delas precisam. E a percepção da população, infelizmente, ela mudou pouco, né, sobre isso. O que eu ando, o que eu vejo pela cidade, infelizmente, nós temos 48 mil eleitores dentro do Leopoldo. Na última votaram 33 mil para vereadores, né, uma abstenção muito grande. As pessoas que conversam comigo, que falam bem do meu trabalho, não necessariamente elas vão votar em mim, apesar de gostar. Muitas vezes elas dependem do trabalho que é feito por outra pessoa que não necessariamente é vereador, porque o assistencialismo acontece também com pretensas candidatos a vereadores o tempo inteiro. Durante os 4 anos a pessoa vai fazendo aquele trabalho. Então, não necessariamente ela vai votar em mim, apesar de gostar do que é feito, né? E quem vota também, percentualmente, é uma quantidade pequena. Eu falo no caso de vereador. De prefeito isso foge um pouco, porque um prefeito não consegue, durante a campanha, fazer um assistencialismo, cuidar do prefeito, tão grande que abrange a cidade inteira. Para se eleger vereador, dependendo da coligação, você precisa de 600, 500, 700 votos. Ali, a não alcança. Para o prefeito, não. Aí você precisa ter um discurso mais sólido, que convença a população de algo muito maior, né? Mas eu não acredito na mudança da mudança do voto do assistencialismo. Ele vai acontecer com rapidez, não. Ele vai demorar e muito. Ele só vai vir depois do desenvolvimento econômico da cidade. Aí você passa a ter a consciência de que a pessoa tem comida no prato. Mas funcionou, né? Pelo que eu estou vendo, você chama as pessoas pelo nome, meu nome é Rodrigo. Então, Matheus, parabéns pela apresentação. E eu fiquei passeando nesses 8 tópicos que você falou. Fica claro para a gente, pelo menos para mim, muito claro, que você já tinha uma área de atuação. Você vem ao longo do tempo fazendo essa fiscalização, essa publicidade. Então ficou muito claro que algumas dessas 8 você já tinha muito bem solidificado. E aí eu teria 2 perguntas. O que fez você mudar, qual dessas, né? Que fez você mudar de passar de uma área de, não sei qual será a melhor palavra, mas uma área onde você observava e criticava,
e a hora que agora você é uma pessoa que age. Então você tem, para mim, tem muito claro esses dois pontos. Então o que fez você mudar para você atuar mais, tomar esse posicionamento, e qual das 8 você teve que desenvolver mais frente às suas necessidades como vereador? Rodrigo, importante isso. O que me fez mudar de opinião, as pessoas às vezes falam, você falou que não quer ser candidato, eu não seria mesmo candidato naquelas condições. Foi um grupo. Quando surgiu esse grupo, eu falei, opa, isso dá para acreditar. Então eu tenho um orgulho enorme quando falo, né? Eu estou do lado da Carol, do lado da Kênia, do Roberto, do Ricardo, do Roberto, da Silvana, da Fabiana, que são pessoas sérias, da Mônica, que eu acredito de verdade, que vão fazer a diferença, que acreditam nas mesmas coisas que eu. Eu não tinha vontade de participar da vida pública, assim mesmo, com cargo, dentro de outro grupo, onde eu não me encaixasse, onde eu fosse patinho feio. Eu não queria, porque como funciona, não me cabe. E se Deus quiser, jamais vai me caber. Né? Então foi o surgimento desse grupo que me fez ter a vontade de mudar de dentro. Eu sabia que eu não conseguiria mudar de dentro em outros grupos, porque funciona meio na lógica de ter chefe, sabe? A ordem tem que vir, todo mundo tem que seguir, essas questões assim. Eu não me enquadro, eu tenho meu posicionamento, isso precisa ser discutido, debatido, precisa ser convencido, e a gente também acredita nas coisas, então essa convergência fica muito mais fácil, coisa que não acontece. Desses pontos aqui, com toda certeza, a capacidade de diálogo com todas as lideranças, né? Porque a gente acreditando na ideia, eu na minha ideia, mesmo nos debates durante tanto tempo, eu participava muito mesmo, 20 posts por dia, debatendo com diversas pessoas, mas ali eu tinha uma visão só de cidadão, não tinha o voto, não tinha o requerimento, não tinha essas coisas, né? Debater com pessoas que pensam diferentes é extremamente interessante isso. Tem vereadores que estão lá, que eu sempre briguei muito, criticava, às vezes até de forma exagerada, que negócio do cidadão indignado que a gente tem e traz com a gente, exagerei muitas vezes com a Câmara. Eu tenho essa percepção. E não tenho também arrependimento não, porque ali eu sou ainda um cidadão indignado, só que agora com cargo, né? Sempre o cidadão está muito à frente do Estado vereador, do ser vereador. E eu passei a ter que sentar na mesa, conversar, entender melhor as pessoas, entender que a pessoa tem um posicionamento diferente do meu, e não necessariamente ela está errada, como o Daniel falou aqui, ela está no quadrado que cabe a ela naquele momento. Porque dentro da política, muitos enxergam como sobrevivência mesmo. Porque se você, às vezes, perdeu a eleição, isso é muito sério, você pode estar abrindo mão do seu padrão de vida, da sua qualidade de vida, você vai perder casa, esposa, você perde muita coisa, você tem muito a perder ao perder uma eleição. Então, manter-se no cargo, para muitos, é muito importante. Por isso que quanto mais visibilidade eu tenho, mais eu preocupo com a minha empresa. Para que qualquer hora eu possa levantar e falar, gente, fiz o que pude pelo tempo que deu, vou focar nas minhas coisas porque eu tenho outra fonte de renda, para não depender da política, não fazer disso profissão. O que eu acho fundamental, não fazer disso profissão, para você não virar refém. Porque senão você vira refém da política por questão de sobrevivência. Pode levar a pirâmide de Maslow lá. Você vai mexer no seu braço. Imagina perder carro, casa, consequentemente problema familiar, esposa, filho, a convivência. Então isso é muito sério, muito grave, é um problema estrutural, né? E que a gente precisa também trabalhar. Aí a gente volta no desenvolvimento econômico. Se tiver muitas empresas, muitos empregos, muita capacitação, a gente também começa a melhorar esse problema, segundo nossos especialistas.
falo assim, como o Salim, quando eu trabalhei com a Salim, vinha uma carga, tinha até saudade do Somário, que ele falava assim, quem não chegou, chegou um ônibus junto. Porque aquilo ali ficava lotado de pessoas, porque muitas vezes a pessoa que está ali, às vezes ela não quer nem uma cesta básica, nem nada disso, mas é muitas vezes porque a pessoa às vezes não sabe nem como que chega para conversar com alguém que está lá do lado. Então assim, eu falo que o papel do assessor, quando ela falou do assessor, eu acho que é isso, porque muitas das vezes você tem que ser um pouco blindado. Quem vai, tá ali, ó, que é o seu parceiro. Porque muitas das vezes você fala assim, tantos não para aquela pessoa, até ali dentro você sabe disso, que você quer seguir uma linha e as pessoas confundem o Matheus Pessoa com o Matheus vereador. Você é excluído ali dentro. Totalmente, a gente sentiu isso na pele quando você vai olhar a voz da população, ali dentro o sistema te exclui. Eu lembro uma vez a gente foi numa reunião que eu falei com o Salim assim, se for para você seguir aquilo que a pessoa te falou, pode me exonerar do cargo. Porque quem te colocou aqui dentro foi o povo. O que aconteceu? Excluíram. Antes dele próprio se excluir, eles já pediram a cadeira dele. Então, assim, isso eu acho que é muito importante na colocação dela de perguntar do assessor, que eu acho que é isso, é a parceria, que é o que você falou, que ele é um mandato meio-meio. Né? Oi? Um mandato compartilhado. Isso é interessante. Porque, gente, vou te falar, eu tiro o chapéu até para vocês que estão aqui, porque para estar ali dentro você tem que ter coragem. Porque você se expõe, queira ou não. Eu falo que até é uma questão de propósito mesmo, que é um servir, já fala, né? Servidor. E uma coisa que eu não deixava ninguém sair de dentro do gabinete sem mudar uma mentalidade dela. Olha, as pessoas chegavam na conta de água, conta de luz, telefone, eu falava assim, olha, isso aqui não posso resolver para você não. Mas aqui, qualquer coisa que precisar para sua rua, para quem seja, você pode vir aqui. Porque ele é seu funcionário. Entendeu? Então as pessoas têm que ter essa visão. Está muito mais além do que isso. Então, assim, é só isso mesmo que eu queria falar e te parabenizar. Que eu gosto de ver quando, assim, é além. Você tem que olhar no todo. Porque o primeiro teste que tinha que ter para ser vereador é coragem. Você precisa ter coragem para se posicionar. Né? Acho fundamental isso. Matheus, bom dia. Bom dia a todos. Me chamo Gustavo, eu venho te acompanhando há um tempo e te vejo um cara que cumpre realmente o seu papel de vereador, a questão de legislar, né? E te vejo um cara muito propositivo. Como que é esse desafio seu de trazer novas ideias para a Câmara num ambiente que às vezes é jogado como muita politicagem e pouca coisa além disso? Como que é trazer novas ideias? Como que é essa receptividade para isso? Ser compatível para isso. Gustavo, obrigado, né, pela pergunta e por estar acompanhando o trabalho. Isso é muito importante. Esse retorno das pessoas ele é de extrema importância. Olha, é aquela situação, né? Eu sou responsável pelas minhas ações, né? Não pela dos outros. Toda vez que eu levo ideias positivas, a ideia da arborização, todas essas coisas, fui visitar o Porto de Recife, trouxe a ideia, entreguei na mão do prefeito da vice, acabou que o negócio não andou, mas está lá para acontecer. A cidade como ela é hoje, eu enxergo ela como ela vai ser. Então eu sei que nós teremos a oportunidade de todas essas ideias serem colocadas em prática uma hora. Então quanto mais ideias eu tenho, mais eu proponho, eu não me importo. Não é que eu não me importo. Não me frustram tanto, porque eu sei que vai chegar a hora delas acontecerem. A cidade está chegando um caminho que é como se fosse um fundo de poço, né? A hora que chegar ali e ver que não tem água, assim, para onde a gente vai agora? E nesse momento, se não chegou, está muito perto. E todas essas ideias, eu estou para lá visitar a questão da rádio, acompanhar como tal a implementação e a participação política na implantação da rádio lá em Passo. Já fiz 2 visitas, estou indo lá provavelmente semana que vem de novo, porque eu quero entender como participar da implantação
implantação de uma empresa gigante como ela. Não é porque nós perdemos ela, não. Acabou sendo. Surgiu daí, mas aí eu tive a ideia, eu quero acompanhar, quero ver como é que os vereadores participam, como participam, como é que criaram a comissão para acompanhar isso, como é que está sendo os facilitadores para ela, como é que o pessoal da rádio está se sentindo. Então eu quero acompanhar, porque o dia que vier a empresa de esporte para cá, a gente, ou pelo menos eu, estar preparado para dar sugestões de como fazer bem feito, entendeu? Então as minhas ideias que eu tenho estão todas levantadas no plano de governo. Eu ajudei a criar o último plano de governo, tudo que tem, está lá. Tá, eu vou jogar no plano de governo, eu sei que o plano de governo nosso a gente apresenta toda a última vez para todo mundo. Quem quisesse copiar, podia copiar, qualquer ideia, qualquer coisa, porque é pensando na cidade. Então estão todas no plano de governo, quando chegar o momento certo vai ser apresentado. Quem quiser copiar, copia, e quem não quiser copiar está perdendo a vez, porque a vez de ser implantado vai chegar. Isso eu tenho certeza. Muito obrigado, viu?